Aqui cheira a pobreza. Vá lavar o chão no subsolo. A administradora jogou o pano na cara da mulher. Uma hora depois, toda a equipe estava em posição de atenção, observando enquanto a limpadora assinava ordens de demissão de todos eles. Fique comigo até o final para entender como a justiça foi servida de forma implacável. O tecido úmido caiu sobre os ombros dela como uma sentença pesada, carregando o cheiro ácido de desinfetante barato. O som do impacto foi seco, quase obsceno no silêncio repentino da Razjevalka. Ninguém ousou respirar fundo. O ar parecia ter sido sugado do ambiente por uma força invisível e maligna. Cláudia, a administradora, mantinha o queixo erguido com uma arrogância que exalava de cada poro. Seus olhos varriam o local como um predador buscando a próxima presa vulnerável. A mulher atingida não recuou 1 milímetro sequer. Ela apenas ajustou a postura, como se o insulto fosse apenas mais uma peça de uniforme. Por que ela não chorou? Por que ela não pediu desculpas? O silêncio dela era mais alto que qualquer grito de protesto. As outras funcionárias apertavam seus aventais contra o corpo, tentando se tornar invisíveis. O medo era uma presença física, tangível como a umidade nas paredes. Cláudia deu um passo à frente, suas botas de couro rangendo no piso de cerâmica. Ela apontou um dedo manicurado para a porta dos fundos. "Eu não me repetirei", disse ela com a voz carregada de desprezo. "O subsolo precisa estar brilhando antes do meio-dia." A mulher atingida baixou o olhar lentamente para o pano no chão. Suas mãos, calejadas por anos de trabalho duro, não tremeram. Ela se abaixou com uma dignidade que contrastava brutalmente com a crueldade da ordem. Ao pegar o pano, seus dedos roçaram o bolso do avental. Havia algo duro e retangular ali dentro. Um telefone? Um gravador? O que ela estava planejando enquanto obedecia? Cláudia riu, um som curto e sem alegria, vendo a submissão aparente. Ela virou as costas, achando que a vitória já estava garantida, mas ela não viu o olhar que a mulher trocou com o segurança na porta. Foi um piscar de olhos rápido, quase imperceptível. Um sinal de que o cronograma havia sido iniciado. O corredor fora da Razjevalka era longo e mal iluminado. A mulher caminhou por ele sem pressa, segurando o pano molhado. Cada passo ecoava como um trovão distante no silêncio do hotel. As câmeras de segurança pareciam observá-la com olhos eletrônicos vermelhos. Elas gravavam tudo, cada gesto, cada respiração ofendida. Será que aquelas imagens seriam suficientes para destruir uma carreira? Ou seria necessário algo mais drástico? Ela chegou à porta de serviço e empurrou-a com um ombro. O ar lá fora era quente e carregado de poluição da cidade. O sol bateu em seu rosto, revelando linhas de expressão que contavam uma história de luta. Ela não foi para o subsolo. Ela caminhou até a esquina onde um carro preto estava estacionado. O motor estava ligado, fumegando suavemente no calor. Ela entrou no veículo sem dizer uma palavra ao motorista. O interior do carro era silencioso e refrigerado, um contraste com o caos do hotel. Ela tirou o avental sujo e o jogou no banco de couro. Sob a roupa simples, havia uma camisa de seda impecável. A transformação era chocante para quem pudesse ver. Ela pegou o telefone do bolso e discou um número curto. "Alô?", disse ela com uma voz que não era mais de subserviência. Era o código vermelho. Confirme a operação. Do outro lado da linha, uma voz masculina respondeu imediatamente. "Tudo pronto, senhora. Aguardando seu sinal." Ela olhou pelo vidro escuro do carro para a entrada do hotel. Cláudia estava na janela do escritório, falando ao telefone e rindo. Ela não sabia que estava sendo observada. Ela não sabia que o tempo estava se esgotando rapidamente. A mulher no carro fechou os olhos por um instante. Ela lembrou do rosto de sua mãe, que também trabalhava com limpeza.
Ela lembrou das horas extras não pagas e das humilhações silenciosas. Aquilo não era apenas sobre ela. Era sobre todas as pessoas que nunca tiveram voz. Ela abriu os olhos e a decisão estava tomada. Não haveria segunda chance para ninguém naquele prédio. O motorista engatou a marcha e o carro se afastou suavemente. Eles não foram para longe, apenas deram a volta no quarteirão. O plano exigia precisão cirúrgica e timing perfeito. Qualquer erro poderia alertar os corruptos antes da hora. Ela verificou o relógio no pulso, um acessório que custava mais que o salário anual de Cláudia. Faltavam 55 minutos para o encontro marcado. Tempo suficiente para preparar a armadilha final. O telefone vibrou novamente com uma mensagem de texto. Os documentos estavam prontos e assinados. As provas de desvio de verba estavam organizadas em pastas coloridas. Nada foi deixado ao acaso naquela operação secreta. Ela sorriu levemente, um sorriso que não chegava aos olhos. Era o sorriso de quem sabe que a justiça tem um preço alto, e alguém finalmente iria pagar a conta inteira. O carro parou em frente à entrada principal do hotel novamente. Desta vez, ela não usaria o uniforme sujo. Ela usaria o poder que herdou por direito e por mérito. A porta do carro se abriu e ela colocou o pé no asfalto. Os seguranças particulares saíram do veículo antes dela. Eles formaram uma barreira humana ao seu redor. A administradora Cláudia ainda estava na janela, ignorante do furacão. Ela achava que era a rainha daquele castelo de areia. Mas a maré estava subindo rápido demais. A mulher caminhou em direção à porta giratória do hotel. Seus saltos faziam um som firme e decisivo no chão. Cada passo era uma confirmação de sua autoridade real. O recepcionista levantou os olhos e empalideceu instantaneamente. Ele reconheceu o rosto das fotos na sala do conselho. Ele tentou se levantar para alertar a administração, mas foi impedido por um gesto discreto da mão dela. Não era necessário alarme prévio. A surpresa era a parte fundamental da punição. Ela entrou no elevador privativo e pressionou o botão do último andar. As portas se fecharam, isolando-a do mundo comum. No espelho do elevador, seu reflexo era de uma executiva implacável. O uniforme de limpeza havia desaparecido completamente. Apenas a memória da humilhação permanecia viva em sua mente. Ela respirou fundo, preparando-se para o confronto final. O elevador começou a subir com um silêncio quase sobrenatural. Cada andar percorrido era um degrau na escalada do poder. Cláudia estava prestes a descobrir quem era realmente a chefe. E a descoberta seria devastadora para sua carreira e reputação. O sinal sonoro do elevador indicou a chegada ao destino. As portas se abriram diretamente no corredor da diretoria. O silêncio ali era diferente, mais pesado e expectante. Ela caminhou até a porta de madeira maciça do escritório principal. Não bateu. Ela simplesmente girou a maçaneta e entrou. O ar-condicionado do escritório era gelado como um túmulo. Cláudia estava de costas, olhando pela vista da cidade. Ela não ouviu a entrada da visitante inesperada. A administradora Cláudia girou a cadeira lentamente, esperando ver uma secretária trazendo café. Em vez disso, seus olhos encontraram o olhar frio da mulher que ela acabara de humilhar. A cor drenou do rosto dela como água escorrendo pelo ralo. Ela tentou falar, mas a voz travou na garganta seca. Como isso era possível? Como aquela mulher estava ali? Helena não disse nada nos primeiros segundos, deixando o silêncio fazer o trabalho sujo. Ela caminhou até a mesa e colocou as mãos sobre a superfície polida. Seus dedos longos tamborilaram suavemente sobre um relatório financeiro aberto. Era o mesmo relatório que Cláudia usava para esconder seus roubos mensais. "Você tem algo para me dizer?" perguntou Helena com uma voz calma e perigosa. Cláudia engoliu em seco, tentando recuperar a compostura de autoridade. "Houve um engano", começou ela, mas as palavras soavam vazias e frágeis. "Não houve engano algum",
respondeu Helena, cortando a desculpa pela metade. Houve apenas uma teste que você falhou miseravelmente. Cláudia se levantou abruptamente, derrubando a caneta cara no chão. Eu sou a administradora deste hotel há 10 anos, gritou ela, tentando impor respeito. E você é uma funcionária temporária que deve obedecer às ordens. Helena riu, um som breve que não continha humor algum. Ela se inclinou sobre a mesa, aproximando o rosto do de Cláudia. Eu sou a proprietária deste hotel e de mais 15 filiais na região. O choque da informação atingiu Cláudia como um soco físico no estômago. Ela recuou até bater as costas na parede envidraçada do escritório. As pernas dela não sustentavam mais o peso do próprio corpo. Ela deslizou até o chão, sentando-se sobre o carpete caro. A realidade estava desmoronando ao seu redor em câmera lenta. Helena endireitou a postura e olhou para a porta aberta. 2 homens de terno entraram carregando caixas de papelão. Eles eram da auditoria forense e da segurança corporativa. Comecem a recolher todos os documentos pessoais dela, ordenou Helena sem olhar para trás. Cláudia tentou se levantar, mas foi impedida por um dos seguranças. Vocês não podem fazer isso. Eu tenho direitos, implorou ela com lágrimas nos olhos. Seus direitos foram revogados no momento em que você agrediu minha representante. Helena caminhou até a janela e olhou para a cidade lá embaixo. O trânsito parecia um rio de luzes indiferente ao drama interno. Ela pensou em quantas outras Cláudias existiam naquele momento. Quantas pessoas estavam sendo pisoteadas em nome da eficiência falsa. Aquilo não era apenas sobre punir uma mulher arrogante. Era sobre enviar uma mensagem clara para todo o sistema. Ninguém está acima da lei dentro desta empresa. O segurança colocou as mãos nos ombros de Cláudia para levantá-la. Ela resistiu por um instante, mas a força dele era superior. Ela foi conduzida até a porta como uma prisioneira comum. Os funcionários do corredor pararam para ver a cena chocante. Eles viram a tirana sendo levada sem seu crachá e sem sua dignidade. Alguns sorriam discretamente, outros choravam de alívio. A notícia se espalhou pelo hotel na velocidade de um incêndio. Em minutos, todos sabiam que a rainha havia sido decapitada. Helena permaneceu no escritório, observando a limpeza começar. Ela pegou o relatório financeiro e o abriu na página dos desvios. Os números vermelhos saltavam aos olhos como feridas abertas. Centenas de milhares de reais desaparecidos em contas fantasmas. Dinheiro que deveria ter ido para melhorias nas condições de trabalho. Dinheiro que deveria ter comprado equipamentos de segurança novos. A raiva dela queimava como ácido em suas veias. Ela pegou o telefone interno e discou para a recepção. Chame todos os gerentes de departamento para uma reunião urgente, disse ela com uma voz que não admitia discussão. Eles têm 10 minutos para estar aqui ou estarão demitidos. Ela desligou o telefone e olhou para o relógio na parede. O tempo era o recurso mais valioso que ela tinha agora. Cada minuto perdido era uma oportunidade para os cúmplices fugirem. Ela precisava agir rápido e com precisão cirúrgica. A porta se abriu e o primeiro gerente entrou, visivelmente nervoso. Ele olhou para a cadeira vazia de Cláudia e depois para Helena. "Onde está a senhora Cláudia?" perguntou ele com a voz trêmula. "A senhora Cláudia não trabalha mais aqui", respondeu Helena secamente. "Sente-se e espere os outros chegarem." O gerente obedeceu imediatamente, sentando-se na borda da cadeira. Ele sabia que sua própria posição estava em risco iminente. Helena caminhou até ele e colocou uma pasta sobre a mesa. "Isto é uma cópia das transações que você aprovou mês passado." O homem ficou pálido como cera ao ler o cabeçalho do documento. "Eu só segui ordens", gaguejou ele, tentando se defender. "Seguir ordens ilegais também é crime", retrucou Helena friamente. "Mas eu estou disposta a ouvir quem mais estava envolvido nisso."
Ela deixou a pergunta pairar no ar como uma ameaça velada. O gerente suava frio, as mãos tremendo sobre os joelhos. Ele sabia que tinha uma chance de salvar sua própria pele, a traição ou a lealdade a uma criminosa caída. A escolha era óbvia para quem queria sobreviver àquela tarde. Ele abriu a boca para começar a falar quando a porta se abriu novamente. Mais 3 gerentes entraram, confusos e apreensivos. Eles sentaram em silêncio, sentindo a tensão elétrica no ambiente. Helena olhou para cada um deles, avaliando sua linguagem corporal. Ela sabia identificar mentiras apenas pela dilatação das pupilas. A reunião não seria longa, mas seria definitiva para muitos. Ela pegou uma caneta e começou a listar nomes em um bloco. Nomes que seriam removidos da folha de pagamento ainda hoje. A justiça seria swift e sem apelação possível. O ar no escritório estava pesado com o cheiro do medo. E Helena era a única que respirava calmamente naquele caos. Ela estava no controle total da situação agora, e ninguém ousaria desafiar sua autoridade novamente. O grupo de gerentes permaneceu em silêncio absoluto enquanto Helena escrevia. O som da caneta no papel era o único ruído na sala fria. Cada traço da tinta representava um destino sendo selado definitivamente. Ela não olhava para eles, concentrada em sua lista implacável. E isso aumentava a ansiedade deles a um nível insuportável. Finalmente, ela parou de escrever e levantou o olhar. "Vocês sabem por que estão aqui?" perguntou ela sem precisar de resposta. Ninguém se moveu ou ousou fazer um som na sala. O gerente mais jovem, chamado Pedro, limpou a garganta nervosamente. "Nós suspeitávamos que havia algo errado com os números", ele disse, a voz falhando no meio da frase. "Mas tínhamos medo de perder nossos empregos se falássemos." Helena assentiu lentamente, entendendo o medo paralisante deles. O medo é uma ferramenta poderosa nas mãos de tiranos como Cláudia. Mas o silêncio de vocês também tornou vocês cúmplices do crime. Ela se levantou e caminhou ao redor da mesa de reuniões. Seus passos eram lentos e calculados para maximizar o impacto. "Eu não estou aqui para julgar o medo de vocês hoje. Estou aqui para oferecer uma chance de redenção imediata." Ela parou atrás da cadeira de Pedro e colocou a mão no encosto. "Quem me der informações concretas sobre a rede de corrupção, permanece. Quem tentar esconder algo será demitido por justa causa agora." O ultimato pairou no ar como uma guilhotina prestes a cair. Pedro foi o primeiro a quebrar o silêncio tenso da sala. "Foi o contador externo", disse ele rapidamente olhando para os lados. Ele criava notas fiscais falsas para serviços nunca realizados. Helena anotou o nome em seu bloco sem hesitar. "Mais alguém?" perguntou ela, olhando fixamente para os outros. Uma gerente de recursos humanos levantou a mão timidamente. Ela autorizava horas extras fantasmas para amigos dela. Os funcionários reais trabalhavam dobrados sem receber nada. Helena sentiu a raiva crescer novamente em seu peito. Aquilo era roubar o tempo e a vida das pessoas mais pobres. Ela parou de andar e ficou de frente para o grupo. "Obrigado pela honestidade", disse ela com um tom sério. "Isso será considerado na decisão sobre seus futuros contratos." Ela voltou para a cabeceira da mesa e pegou o telefone. Ligou para o departamento jurídico imediatamente na linha direta. "Preparem os documentos de rescisão para 5 pessoas. Envie a lista para o segurança na porta agora." Ela desligou e olhou para os gerentes restantes na sala. "Vocês 3 podem voltar para suas estações de trabalho. Mas saibam que estarão sob observação constante daqui para frente." Eles se levantaram rapidamente, aliviados por escaparem da purge. Saíram da sala como se estivessem fugindo de um incêndio. Helena ficou sozinha novamente com Pedro na sala vasta. Ele ainda parecia tenso, esperando uma punição secreta.
Você fez a coisa certa, disse ela, quebrando o gelo entre eles. Mas isso não apaga o fato de que você sabia e calou. Pedro baixou a cabeça, envergonhado de sua omissão passada. Eu vou criar um canal de denúncias anônimo até o fim do dia, disse Helena com uma voz firme e decisiva. Ninguém nunca mais terá medo de reportar abusos aqui. Ela caminhou até a janela novamente, observando o movimento lá fora. O sol começava a se pôr, pintando o céu de laranja e roxo. O dia havia sido longo e cheio de revelações dolorosas, mas a noite traria ainda mais trabalho para ela. Ela precisava revisar todos os contratos de terceirização do hotel. Havia suspeitas de que cláusulas abusivas estavam sendo impostas. Trabalhadores eram forçados a aceitar condições desumanas. Helena não toleraria isso em sua empresa sob nenhuma hipótese. Ela pegou seu tablet e começou a ler os arquivos digitais. A luz da tela iluminava seu rosto concentrado no escuro. Cada linha de texto era uma potencial violação de direitos. Ela encontrou uma cláusula sobre multas por atraso de minutos. Isso era ilegal e desumano segundo a legislação trabalhista. Ela marcou o documento para revisão imediata dos advogados. Seu telefone tocou. Era seu pai na linha pessoal. Como está indo a operação de limpeza, minha filha? A voz dele era cansada, mas cheia de orgulho. Melhor do que eu esperava, pai, respondeu ela honestamente. Mas há muito mais sujeira do que imaginávamos inicialmente. Ele suspirou do outro lado da linha, preocupado com o impacto. Eu sempre soube que aquele hotel tinha problemas estruturais. Por isso coloquei você no comando da auditoria secreta. Você tem meu apoio total para fazer o que for necessário. Helena sentiu um peso sair de seus ombros com essa validação. Ela não estava sozinha nessa luta contra a corrupção. Tenho certeza de que vamos recuperar todo o dinheiro desviado, disse ela com confiança renovada na voz. E vamos garantir que os funcionários recebam o que é justo. O pai dela concordou e desligou-o para deixar ela trabalhar. Helena voltou a focar nos documentos na tela brilhante. Havia uma pasta marcada como urgente e confidencial. Ela clicou para abrir e os arquivos carregaram lentamente. Eram gravações de áudio de reuniões da administração anterior. Vozes de homens poderosos discutindo propinas e favorecimentos. O nome de um vereador da cidade foi mencionado claramente. Isso complicava as coisas além do âmbito da empresa. Envolver políticos poderia trazer riscos externos perigosos. Mas Helena não era do tipo que recuava diante de ameaças. Ela salvou os arquivos em um drive criptografado pessoal. Essas provas seriam essenciais para proteger a empresa no futuro. Ela se levantou e esticou as costas doloridas da cadeira. O relógio marcava quase 9 da noite no pulso. Ela precisava comer algo antes de continuar a investigação. Mas a fome era menor que a vontade de justiça. Ela pediu uma sala de conferências para passar a noite. Não iria para casa até terminar a primeira fase. A segurança do hotel foi reforçada na entrada principal. Ninguém entrava ou saía sem autorização direta dela. Cláudia estava detida em uma sala segura, aguardando a polícia. A justiça comum também teria seu papel nessa história. Helena desligou as luzes do escritório principal finalmente. O quarto ficou na penumbra, iluminado apenas pela cidade. Ela se sentiu pequena diante da magnitude do problema, mas também se sentiu forte, como uma rocha inabalável. A batalha havia começado, e não haveria trégua. A noite avançava silenciosa sobre a cidade adormecida lá fora. Helena trabalhava incansavelmente na mesa de conferências escura. Apenas a luz do laptop iluminava seus olhos focados. Ela cruzava dados de diferentes planilhas financeiras antigas. Padrões de irregularidades começavam a surgir claramente. Transferências bancárias feitas sempre nas sextas-feiras à noite.
valores exatos que evitavam gatilhos de auditoria automática. Era um esquema sofisticado e bem planejado por anos. Cláudia não agia sozinha, havia uma rede externa de apoio. Helena imprimiu as páginas mais relevantes para análise física. O som da impressora era alto no silêncio do andar. Ela grampeou os documentos e os organizou em pilhas cronológicas. Cada pilha representava um ano de desvios sistemáticos. O valor total ultrapassava a casa dos milhões de reais. Dinheiro que poderia ter reformado todo o sistema de segurança. Dinheiro que poderia ter dado bônus reais para todos. A indignação dela era um combustível constante para o trabalho. Ela não sentia cansaço, apenas uma urgência fria. O telefone dela vibrou com uma notificação do aplicativo de segurança. A polícia havia chegado para recolher o depoimento de Cláudia. Helena levantou-se e foi até a porta do corredor. 2 oficiais uniformizados esperavam na recepção do andar. Eles pareciam cansados, mas atentos à situação. "Boa noite, oficiais", disse Helena caminhando até eles. "Viemos recolher a administradora para interrogatório", disse o mais velho, mostrando o distintivo metálico. "Ela está na sala de segurança, aguardando vocês", disse Helena, apontando para o fundo do corredor. Ela não resistiu à prisão quando foi notificada. Os policiais assentiram e seguiram na direção indicada. Helena os acompanhou até a porta da sala de detainment. Cláudia estava sentada em uma cadeira simples de plástico. Ela parecia menor do que quando estava no comando. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar e gritar. Ao ver Helena, ela tentou se levantar, mas foi contida. "Você arruinou minha vida", sussurrou Cláudia com ódio puro. "Eu construí minha vida sobre a verdade e o trabalho duro", retrucou Helena sem alterar o tom de voz. "Você construiu a sua sobre as costas de pessoas inocentes." Cláudia abaixou a cabeça, sem ter mais argumentos válidos. Os policiais a convidaram a se levantar para sair. Ela obedeceu mecânica, como um roboto sem energia. Helena observou a saída deles pelo monitor da câmera. A imagem em preto e branco mostrava a derrota total. Ela voltou para a sala de conferências e trancou a porta. Precisava de privacidade para processar as emoções represadas. Sentou-se no chão frio e encostou na parede branca. As lágrimas finalmente vieram, silenciosas e quentes. Não era de tristeza, era de alívio e tensão liberada. Ela pensou em todas as vezes que foi ignorada na vida. Pensou em quantas vezes teve que provar seu valor duplo. Aquela vitória era para todas as mulheres invisíveis. Ela secou o rosto com as mãos e respirou fundo. O momento de vulnerabilidade havia passado rapidamente. Ela se levantou e voltou para a mesa de trabalho. Havia mais uma tarefa crucial a ser completada. Precisava escrever o comunicado oficial para todos os funcionários. As palavras precisavam ser cuidadosamente escolhidas agora. Não podia parecer vingança pessoal, tinha que ser institucional. Ela digitou o primeiro parágrafo com calma e precisão. Informamos que uma auditoria interna foi concluída hoje. Mudanças significativas na gestão serão implementadas imediatamente. Comprometemo-nos com a transparência e o respeito mútuo. Ela leu o texto em voz alta para testar o tom. Soava firme, mas acolhedor para os trabalhadores honestos. Anexou o documento ao e-mail corporativo global. Programou o envio para as 7 da manhã seguinte. Assim, todos leriam ao chegar para o turno. Ela desligou o laptop e fechou a tampa com um clique. O silêncio do escritório era absoluto e pacífico agora. Ela pegou sua bolsa e se preparou para ir para casa. O segurança a esperava no elevador para escoltá-la. A descida foi rápida e sem interrupções no trajeto. Na garagem, o carro preto já estava ligado e pronto. Ela entrou no banco de trás e relaxou os ombros. O motorista perguntou se queria ir para a residência principal.
Sim, por favor. Preciso descansar algumas horas, disse ela, fechando os olhos cansados. O carro saiu da garagem e entrou na rua vazia. Helena olhou pela janela as luzes dos postes passando. Ela sabia que o dia seguinte seria ainda mais intenso. A imprensa iria querer entrevistas e declarações oficiais. Os advogados dos demitidos tentariam contestar as decisões. Mas ela estava preparada para todas as batalhas jurídicas. Tinha as provas e a lei ao seu lado incondicionalmente. O carro parou em frente ao portão da casa grande. Ela desceu e caminhou até a entrada iluminada. O segurança abriu a porta e esperou ela entrar. Dentro, a casa estava silenciosa e acolhedora. Ela foi direto para o quarto e tirou os sapatos. Deitou-se na cama sem nem trocar de roupa formal. O sono veio rápido e pesado como um desmaio. Ela sonhou com limpeza e água corrente clara. Acordou 4 horas depois com o alarme do celular. Era hora de enfrentar o mundo novamente. Levantou-se e foi para o chuveiro imediatamente. A água quente ajudou a despertar seus sentidos totalmente. Vestiu um terno azul marinho impecável e sóbrio. Era o uniforme de guerra para o dia de batalha pública. Desceu as escadas e encontrou o café da manhã pronto. Comeu rapidamente enquanto lia as notícias no tablet. O vazamento controlado já estava nos jornais matutinos. Manchetes falavam sobre operação limpeza no hotel gigante. Ela sorriu minimamente ao ver a repercussão positiva. Pegou as chaves do carro e saiu para o trabalho. O trânsito estava intenso, mas ela não se importava. Tinha música clássica tocando baixo no som do carro. Chegou ao hotel antes da maioria dos funcionários. Entrou pela porta dos fundos como no dia anterior. Mas desta vez, todos a cumprimentaram com respeito. "Bom dia, senhora diretora", disse o porteiro abrindo a porta. "Bom dia, José. Tenha um excelente turno", respondeu ela, lembrando do nome dele. Pequenos gestos de reconhecimento faziam toda a diferença. Subiu para o escritório e ligou o computador principal. Havia centenas de e-mails de apoio de funcionários antigos. Pessoas que haviam sido demitidas injustamente no passado. Ela criou uma tarefa para a equipe de RH contatá-los. Oferecer reintegração ou indenização justa imediata. A justiça precisava ser completa e abrangente. Abriu a janela do escritório e deixou o ar entrar. O dia estava claro e prometia ser produtivo. Ela estava pronta para reconstruir aquela instituição do zero. Com ética, transparência e respeito humano acima de tudo. O dia começou com uma movimentação intensa na recepção do hotel. Jornalistas de vários veículos aguardavam autorização para entrar. Helena havia agendado a coletiva de imprensa para as 10 horas. Ela precisava controlar a narrativa antes que especulações surgissem. Sentou-se na sala de espera, revisando suas anotações finais. Seu assessor de imprensa entrou com uma pasta grossa. "Todas as perguntas prováveis estão listadas aqui, senhora", disse ele, organizando os papéis sobre a mesa baixa. Helena leu rapidamente as sugestões de respostas padrão. Mas ela sabia que precisava falar com o coração também. "Não quero respostas decoradas, quero verdade transparente", disse ela, devolvendo a pasta para o assessor. O risco de ser mal interpretada era alto naquele clima, mas a autenticidade era sua maior arma de defesa agora. Ela se levantou e ajustou o blazer do terno azul. "Está na hora de enfrentar as câmeras e a verdade", disse ela, caminhando em direção à porta da sala principal. O salão estava lotado de flashes e microfones estendidos. O barulho das conversas parou quando ela entrou no palco. Ela se aproximou do púlpito e ajustou a altura do microfone. O silêncio que se seguiu era pesado e expectante. "Boa tarde a todos", começou ela com voz firme e clara. "Estou aqui para esclarecer os eventos das últimas 24 horas. Ela fez uma pausa estratégica para deixar as palavras assentarem. Não houve escândalo, houve uma correção de rota necessária.
Um jornalista levantou a mão e foi autorizado a falar. Há rumores de que a ex-administradora foi presa injustamente. Helena manteve a expressão neutra e profissional no rosto. Ela foi presa com base em provas concretas de corrupção. Temos documentos bancários e gravações que comprovam os crimes. Outro jornalista se manifestou gritando uma pergunta rápida. Qual o destino dos funcionários demitidos em massa hoje? Eles serão reinseridos no mercado ou processados judicialmente? Helena respirou fundo antes de responder à questão delicada. Seus envolvidos em esquemas ilegais responderão na justiça. Aqueles que apenas omitiram informações receberão orientação. Não vamos punir o medo, vamos punir a ação criminosa. A resposta pareceu satisfazer a maioria dos presentes na sala. Ela continuou falando sobre os novos protocolos de segurança. Um canal de denúncias independente será criado esta semana. Qualquer funcionário pode reportar abusos sem represálias. Ela enfatizou a palavra represálias com tom sério e duro. A cultura do silêncio acabou nesta empresa definitivamente. Os jornalistas anotavam tudo freneticamente em seus blocos. As câmeras gravavam cada gesto e expressão facial dela. Ela sabia que aquela imagem iria para todos os telejornais. Precisava passar confiança e autoridade simultaneamente. Encerro aqui a coletiva agradecendo a presença de todos, disse ela fazendo um leve aceno de cabeça formal. Saiu do palco sob uma chuva de flashes cegantes. Voltou para os bastidores, onde o segurança a esperava. Foi um sucesso, disse o assessor visivelmente aliviado. A narrativa de justiça social está pegando bem. Helena não sorriu, apenas assentiu com a cabeça cansada. Isso é apenas o começo da longa jornada de reparo. Ela voltou para o escritório e trancou a porta novamente. Precisava de um momento a sós para processar o cansaço. Sentou-se na cadeira e olhou para a foto da mãe na mesa. A mãe havia sido limpadora a vida toda com dignidade. Hoje, Helena honrava essa memória com ações concretas. O telefone tocou na linha direta da presidência. Era o conselho administrativo da rede de hotéis. Eles queriam uma reunião urgente sobre os impactos financeiros. Helena atendeu com a voz calma e controlada. Estou ciente das preocupações de vocês sobre o lucro, disse ela, antecipando o argumento principal deles. Mas a reputação vale mais que qualquer margem trimestral. Houve um silêncio do outro lado da linha pesada. Eles sabiam que ela não iria recuar em sua posição. Está bem, temos confiança na sua visão estratégica, disse o presidente do conselho, finalmente concordando. Mas queremos relatórios semanais sobre a recuperação. Aceito a condição, disse Helena, encerrando a ligação. Desligou o telefone e olhou pela janela do prédio. O movimento na rua parecia normal e indiferente, mas dentro daquele prédio uma revolução havia ocorrido. Ela pegou uma caneta e começou a planejar o próximo passo. A reforma das instalações de descanso dos funcionários. Eles mereciam um lugar digno para suas pausas. Isso seria anunciado na reunião geral da próxima segunda-feira. Ela queria ver o brilho nos olhos deles ao ouvir. A motivação vem do respeito e não apenas do salário. Ela anotou o valor estimado para a reforma no bloco. Era um investimento alto, mas necessário e justo. O interfone tocou avisando que o almoço estava servido. Ela não estava com fome, mas precisava manter as energias. Desceu para o refeitório da diretoria silenciosamente. Comeu uma salada simples enquanto lia relatórios. A eficiência era crucial naqueles dias de transição crítica. Cada hora perdida era um risco para a estabilidade da empresa. Terminou o almoço e subiu novamente para o andar executivo. Havia uma pilha de contratos novos para revisar pessoalmente.
Ela não confiaria essa tarefa a ninguém mais agora. Leu cada cláusula com atenção redobrada e crítica. Encontrou mais 2 irregularidades em contratos de fornecedores. Marcou-os para rescisão imediata, sem multa para a empresa. A equipe jurídica iria trabalhar horas extras hoje. Ela enviou um e-mail convocando todos para uma reunião rápida. Precisava alinhar as estratégias de ação legal conjunta. O compromisso de todos era essencial para o sucesso total. Ela enviou o e-mail e esperou as confirmações de leitura. Todos responderam em menos de 5 minutos disponíveis. A equipe estava motivada pelo senso de propósito novo. Helena sentiu um orgulho genuíno de liderar aquele grupo. Eles estavam prontos para construir algo melhor juntos. O sol começou a se pôr novamente no horizonte. Outro dia de trabalho intenso chegava ao fim natural. Ela desligou o computador e organizou a mesa impecável. Amanhã seria outro dia de batalhas e vitórias pequenas. Mas cada vitória contava na soma final da justiça. Pegou a bolsa e saiu do escritório com passo firme. O corredor estava vazio e silencioso na noite. Apenas o som de seus saltos ecoava nas paredes. Ela sorriu levemente ao passar pela sala de Cláudia vazia. Aquela sala agora seria um centro de treinamento ético. O símbolo da mudança seria físico e visível para todos. Entrou no elevador e pressionou o botão do térreo. A descida foi suave e rápida como um suspiro. Na garagem, o motorista já a esperava paciente. Ela entrou no carro e pediu para ir para casa. No caminho, passou pela loja de materiais de construção. Comprou tintas e pincéis para um projeto pessoal. Queria pintar ela mesma a sala de descanso no fim de semana. Isso mostraria que ela não tinha medo de sujar as mãos. O gesto simbólico valeria mais que 1000 discursos vazios. Chegou em casa e guardou as compras na garagem. Subiu para o quarto e finalmente trocou de roupa. Vestiu um pijama confortável e caiu na cama macia. O sono veio rápido e sem pesadelos dessa vez. Ela sonhou com um hotel cheio de sorrisos verdadeiros. Acordou no dia seguinte renovada e pronta para mais. A luta era contínua, mas a esperança era maior. Cláudia reuniu todo o pessoal no salão principal antes do meio-dia. Ela queria testemunhas para sua vitória sobre a limpeza insubordinada. A voz dela ecoava nas paredes de mármore frio com autoridade absoluta. Dizia que qualquer reclamação seria ignorada a partir daquele momento. Os funcionários se alinharam em fileiras desiguais e silenciosas. Alguns olhavam para os próprios sapatos gastos com vergonha. Outros trocavam olhares rápidos e furtivos de cumplicidade no medo. Havia um cheiro de tensão no ar misturado com perfume barato dela. Cláudia caminhava entre as fileiras como um general inspecionando tropas derrotadas. Ela parou na frente de uma camareira jovem que tremia visivelmente. "Você acha que pode contestar minhas ordens aqui?" perguntou ela com desprezo. A menina negou com a cabeça rapidamente, sem emitir som algum. Cláudia sorriu satisfeita com um terror que inspirava nas pessoas simples. Ela acreditava genuinamente que era intocável dentro daquele edifício. Ninguém jamais havia ousado seu poder antes daquela manhã. Ela voltou para o palanque improvisado na frente da recepção. Bateu as mãos uma na outra para chamar atenção total. "Informo que a funcionária problemática foi devidamente disciplinada", disse ela, apontando para o corredor vazio dos fundos. "E quem seguir o exemplo dela será demitido sem aviso prévio." Um murmúrio baixo percorreu a multidão de uniformes azulados. Era o som da resignação de quem não tem opções financeiras. Muitos ali sustentavam famílias inteiras com aquele salário mínimo. Perder o emprego significava fome na mesa naquela mesma noite. Cláudia não via seres humanos quando olhava para aquela plateia. Ela via apenas números em uma planilha de custos operacionais. Ela se sentia invencível, protegida por contratos e influências políticas. Mas ela não olhou para a janela do saguão principal.
Não viu as sombras alongadas se aproximando do vidro. Não ouviu o ronco suave de motores potentes lá fora. O som era abafado pelo vidro duplo isolante da fachada, mas estava chegando mais rápido do que ela poderia imaginar. Um segurança na porta principal endireitou a postura abruptamente. Ele ajustou o fone de ouvido com um gesto nervoso. Algo estava acontecendo no perímetro externo do hotel. Cláudia continuava seu discurso de ódio e controle absoluto. Ela não percebia que o tempo havia acabado para ela. O relógio na parede marcava exatamente 11h55. Faltavam 5 minutos para o meio-dia prometido. O ar-condicionado parecia ter parado de funcionar de repente. O calor subia pelas costas dos funcionários em pé. Alguém na última fileira sussurrou algo sobre carros pretos. Cláudia ignorou o comentário como se fosse irrelevante. Ela estava focada em consolidar seu domínio sobre o medo, mas o medo estava prestes a mudar de lado completamente. O som de portas de carros batendo foi audível agora. Várias portas se fecharam ao mesmo tempo com precisão militar. Passos firmes ecoaram no calçada antes da entrada. Cláudia finalmente parou de falar e olhou para a porta. Uma sensação ruim começou a subir por sua espinha dorsal. Por que o segurança da porta não estava impedindo a entrada? Alguém estava vindo e ninguém estava barrando. O coração dela começou a acelerar sem motivo aparente. Ela tentou manter a postura ereta e confiante, mas suas mãos suavam frio dentro dos bolsos do blazer. Quem teria a coragem de interromper sua reunião oficial? A porta giratória começou a se mover lentamente para dentro. A luz do sol entrou junto com as silhuetas escuras. Eram figuras altas vestindo ternos escuros impecáveis. E no centro deles caminhava uma mulher conhecida. O silêncio no salão tornou-se absoluto e pesado como chumbo. Cláudia apertou os olhos para reconhecer a recém-chegada. Ela parecia familiar, mas não fazia sentido algum. Como aquela pessoa poderia estar entrando ali agora? A mulher caminhava com a cabeça erguida e passo firme. Os seguranças particulares abriam caminho para ela na multidão. Os funcionários se afastavam instintivamente para dar passagem. Era como um mar se abrindo para uma força da natureza. Cláudia sentiu as pernas ficarem fracas subitamente. Ela precisava se apoiar na mesa atrás dela para não cair. A mulher parou no centro do salão e olhou em volta. Seus olhos varreram o local até encontrarem Cláudia. Havia um brilho frio nesse olhar que gelou o sangue. Cláudia tentou falar, mas a voz não saiu da garganta. Ela estava presa na armadilha que ela mesma construiu. E agora, a caçadora estava dentro da sala com ela. A mulher no centro do salão não usava mais o avental sujo. Ela vestia um terno de grife que custava uma fortuna. O tecido era de alta qualidade e caía perfeitamente sobre o corpo. Ela não carregava panos de limpeza nas mãos agora. Segurava uma pasta de couro legítimo com documentos importantes. Os seguranças ao redor dela não eram do hotel. Eram agentes corporativos com fones de ouvido e olhos atentos. Cláudia tentou recuperar a voz para dar uma ordem absurda. "Quem autorizou a entrada dessa pessoa aqui dentro?" gritou ela, apontando um dedo trêmulo para a visitante. Ninguém dos seguranças do hotel se moveu para obedecer. Eles estavam paralisados pelo reconhecimento da autoridade real. O chefe da segurança do hotel deu um passo à frente. Ele baixou a cabeça em sinal de respeito profundo. "Desculpe, administradora, mas não podemos interferir", disse ele com a voz baixa e submetida. Cláudia ficou chocada com a traição aparente de seu próprio homem. Ela não entendia a hierarquia que estava se revelando agora. A mulher do terno começou a caminhar na direção dela. Cada passo era calculado para aumentar a pressão psicológica. O som dos saltos no mármore era como um metrônomo. Cláudia recuou até não haver mais para onde ir. Suas costas bateram na parede fria do fundo do salão. Ela estava encurralada como um animal diante do predador. A mulher parou a 1 metro de distância dela.
O cheiro do perfume dela era caro e discreto. Nada como o perfume forte e enjoativo de Cláudia. Ela abriu a pasta de couro lentamente na frente do corpo. Tirou um documento plastificado com um brasão dourado. Mostrou para Cláudia sem dizer uma palavra inicial. Era uma credencial de auditoria sênior da matriz. E abaixo do nome estava o sobrenome da dona da rede. Cláudia leu o nome e o mundo girou ao redor dela. Ela lembrou do rosto da mulher no vestiário mais cedo. Era a mesma pessoa, mas transformada completamente. A humilhação voltava agora com força total contra ela. Ela tentou sorrir nervosamente para suavizar o clima. Deve haver algum erro de identificação aqui, disse ela com a voz falhando no final da frase. A mulher guardou a credencial de volta na pasta com calma. Não há erro algum, Cláudia, respondeu ela friamente. Eu sou Helena, filha do proprietário desta rede. O nome atingiu Cláudia como um tiro de pistola no peito. Ela abriu a boca para pedir desculpas imediatas, mas nenhuma palavra formada saiu de sua boca seca. Os funcionários ao redor começaram a sussurrar entre si. A notícia se espalhava como fogo em palha seca. A limpadora era a dona de tudo aquilo. A justiça estava sendo servida na frente de todos. Helena fez um sinal para os agentes ao seu lado. Comecem a recolher os acessos de segurança dela, ordenou ela sem tirar os olhos de Cláudia. Os agentes se moveram rapidamente para executar a ordem. Cláudia tentou impedir fisicamente, mas foi bloqueada. Não podem fazer isso, eu sou a administradora-chefe, implorou ela enquanto tiravam o crachá do pescoço. Você era a administradora, corrigiu Helena com precisão. Agora você é apenas uma investigada em potencial. A voz dela não tinha ódio, apenas fatos concretos. Ela se virou para os funcionários que assistiam tudo. Peço desculpas pelo que vocês passaram sob essa gestão, disse Helena com um tom de sincero arrependimento. A partir de hoje as coisas vão mudar drasticamente. Um aplauso tímido começou no fundo da sala. Cresceu rapidamente até virar uma ovação contida. Cláudia ouvia os aplausos como insultos pessoais. Ela havia perdido o respeito de todos em segundos. Helena apontou para a sala de reuniões no andar de cima. Vamos conversar em particular sobre seus erros, disse ela, indicando o caminho com a mão. Cláudia não teve escolha senão obedecer e seguir. Suas pernas mal sustentavam o peso do corpo trêmulo. Ela subiu as escadas como uma condenada ao cadafalso. Helena seguia logo atrás com os agentes armados. Os funcionários ficaram no saguão processando a notícia. Alguns choravam de alívio pela mudança prometida. Outros temiam que fosse apenas mais uma promessa vazia. Mas o olhar de Helena parecia genuíno e forte. Ela entrou na sala de reuniões e fechou a porta. O isolamento era necessário para o confronto final. Cláudia se sentou na cadeira esperando o pior julgamento. Helena ficou de pé olhando pela janela do prédio. O silêncio entre elas durou longos minutos dolorosos. Cláudia não aguentou a pressão e começou a suar. Por favor, me diga o que você quer de mim, pediu ela com a voz quase um sussurro quebrado. Helena se virou lentamente com uma expressão indecifrável. Eu quero a verdade sobre onde o dinheiro está, respondeu ela com uma demanda direta e clara. Cláudia engoliu em seco, percebendo que estava descoberta. Ela sabia que as provas já estavam nas mãos delas. Mentir agora só pioraria sua situação legalmente. Ela começou a calcular suas opções de sobrevivência rápida. Talvez houvesse uma saída negociada para esse desastre. Ela olhou para os agentes parados nos cantos. Eles não demonstravam emoção alguma no rosto. Eram profissionais, fazendo apenas o trabalho designado. Cláudia focou toda a sua atenção em Helena agora. Ela precisava achar uma fraqueza nessa mulher fria. Todos têm um preço, pensou ela com desespero. Será que Helena seria diferente dos outros executivos? Ela decidiu arriscar tudo em uma última jogada. Aproximou-se da mesa e apoiou as mãos nela.
Podemos resolver isso de forma amigável entre nós, sussurrou ela olhando nos olhos de Helena. Há uma quantia disponível para compensar o transtorno. Helena não se moveu nem mudou a expressão facial. Ela apenas esperou para ouvir o valor proposto. Cláudia viu isso como um sinal de abertura possível. O coração dela bateu mais forte com a esperança. Ela estava prestes a fazer a oferta da vida dela, mas não sabia que estava cavando sua própria cova mais funda. A tensão na sala era palpável como eletricidade estática. Os agentes observavam sem interferir na negociação. Eles sabiam que a armadilha já estava fechada. Cláudia respirou fundo e preparou as palavras finais. Ela ia mencionar um número que mudaria tudo. Um número que selaria seu destino para sempre. Cláudia baixou a voz para que apenas Helena pudesse ouvir. Ela mencionou uma cifra de 6 dígitos em dólares. Disse que o dinheiro estava em uma conta offshore segura. Podia ser transferido imediatamente sem rastreamento digital. Ela observava o rosto de Helena, buscando alguma reação. Por um instante, Helena pareceu hesitar minimamente. Ela desviou o olhar para a janela iluminada. Cláudia interpretou isso como um sinal de consideração válida. Um sorriso de alívio começou a se formar nos lábios dela. Ela achou que havia encontrado a brecha no sistema. O mundo dos negócios sempre funcionava assim, afinal. Dinheiro resolvia problemas de pessoas ambiciosas como Helena. Cláudia relaxou os ombros pela primeira vez em horas. Sentiu que o pior já havia passado ileso. Ela já planejava como gastaria o restante do lucro. Talvez comprasse uma casa na praia, longe dali, longe dessa cidade que agora a julgava culpada. Ela olhou para os agentes com mais confiança agora. Acreditava que eles também poderiam ser subornados depois. Tudo estava se resolvendo melhor do que o esperado. Helena se virou novamente para ela com calma. Parecia que estava pesando os prós e contras da oferta. Cláudia segurava a respiração esperando a resposta final. O silêncio se esticou como um elástico prestes a arrebentar. Então Helena deu um passo à frente lentamente. Ela colocou as 2 mãos sobre a mesa de vidro. Olhou profundamente nos olhos úmidos de Cláudia. "Você acha que minha dignidade está à venda?" perguntou ela. A voz era baixa, mas cortante como uma lâmina afiada. Cláudia sorriu nervosamente, achando que era apenas formalidade. "Todos têm um preço, querida", respondeu ela confiante. Helena negou com a cabeça lentamente e com tristeza. "Você está enganada sobre quem eu sou realmente", disse ela com uma firmeza que quebrou o sorriso de Cláudia. O ar na sala pareceu ficar mais frio subitamente. Cláudia sentiu o chão desaparecer sob seus pés novamente. A esperança que ela nutriu se transformou em cinzas. Helena se afastou da mesa e fez um sinal claro. Os agentes se moveram imediatamente para a ação. Cláudia recuou instintivamente para o canto da sala. "O que vocês estão fazendo? Eu já paguei para sair!" gritou ela, entrando em pânico total agora. Helena cruzou os braços sobre o peito firme. "Você não pode comprar justiça com dinheiro roubado", disse ela com a voz elevada para todos ouvirem. Cláudia percebeu tarde demais que era uma armadilha. A hesitação de Helena foi apenas para expor a corrupção. Agora ela tinha a confissão gravada pelos microfones ocultos. Cláudia começou a tremer incontrolavelmente de medo. Suas pernas não respondiam aos comandos do cérebro. Ela tentou correr para a porta, mas estava bloqueada. Os agentes a cercaram, formando um muro humano. "Não podem me tocar, eu tenho imunidade política", alegou ela desesperada, buscando qualquer proteção. Helena riu sem humor algum da afirmação ridícula. "Sua imunidade acabou quando você agrediu minha mãe", disse ela, revelando um detalhe pessoal doloroso. Cláudia congelou ao ouvir sobre a mãe idosa. Ela não sabia que a limpadora era a filha da dona. A complexidade do erro era catastrófica para ela. Ela havia atacado a herdeira direta do império. Não havia advogado no mundo que salvasse isso.
Helena pegou o telefone na mesa e discou um número. "Preciso que a polícia suba agora mesmo", disse ela para o atendente do outro lado da linha. Desligou e guardou o aparelho no bolso do terno. Cláudia caiu de joelhos no chão frio da sala. Começou a chorar alto, implorando por misericórdia barata. "Eu tenho filhos, eu preciso cuidar da minha família", soluçava ela com o rosto molhado de lágrimas. Helena olhou para ela sem piedade no olhar. "Você pensou nisso quando humilhou outras mães?", perguntou ela, lembrando de cada vítima anterior. Cláudia não teve resposta para essa acusação justa. Ela apenas continuou chorando no chão sujo. Os agentes se aproximaram para algemar as mãos dela. O metal frio fechou nos pulsos dela com um clique. O som foi definitivo, como um ponto final. Cláudia foi levantada do chão sem delicadeza alguma. Ela foi conduzida para fora da sala de reuniões. Os funcionários no saguão viram a cena completa. Viram a tirana sendo levada como criminosa comum. Um silêncio respeitoso tomou conta do ambiente inteiro. Alguns funcionários começaram a aplaudir discretamente. Outros choravam vendo a justiça sendo feita finalmente. Helena observava da janela o carro da polícia chegar. Ela não sentia alegria, apenas um dever cumprido. A vingança não era o objetivo principal dela. A limpeza do sistema era a verdadeira missão. Ela se virou para os agentes restantes na sala. "Preparem a sala para a próxima fase da auditoria", ordenou ela, voltando ao modo profissional imediato. Havia muito mais trabalho a ser feito agora. Cláudia era apenas a ponta do iceberg visível. Havia raízes mais profundas a serem arrancadas do solo. Helena saiu da sala e caminhou pelo corredor longo. Os funcionários se afastavam para dar passagem a ela. Era o respeito nascido do medo e admiração misturados. Ela entrou no escritório principal e fechou a porta. Precisava de privacidade para processar a vitória amarga. Sentou-se na cadeira de couro que foi de Cláudia. O couro ainda estava quente do corpo anterior. Ela passou a mão sobre a mesa limpa e vazia. Pensou em quantas decisões ruins foram tomadas ali. Quantas vidas foram destruídas por ganância nessa cadeira. Ela prometeu que aquela mesa seria usada para o bem. O telefone na mesa começou a tocar incessantemente. Era a imprensa ligando para confirmar a prisão. Ela deixou tocar sem atender por enquanto. Precisava de um momento de silêncio absoluto agora. Olhou para a foto da mãe na gaveta da mesa. A mãe sorria segurando um uniforme de limpeza antigo. Helena segurou a foto com carinho e saudade profunda. "Foi por você que eu fiz isso hoje, mãe", sussurrou ela com a voz embargada de emoção. Uma lágrima solitária caiu sobre o vidro da foto. Ela limpou rapidamente e guardou a foto de volta. Não era hora para fraqueza emocional agora. Havia uma rede maior para ser desmantelada completamente. Ela ligou o computador e acessou o servidor central. Precisava verificar os acessos de Cláudia antes do bloqueio. Havia um arquivo oculto que chamou sua atenção imediatamente. O nome do arquivo era Código para Operações Externas. Ela clicou para abrir sem hesitar ou demorar. O arquivo exigia uma senha de administrador extra. Helena digitou a senha mestra da família proprietária. O conteúdo do arquivo carregou na tela lentamente. Eram contratos com políticos locais e fornecedores fantasmas. Havia nomes de vereadores e deputados na lista. E valores muito maiores do que o desvio interno. Helena sentiu um frio na espinha ao ler os valores. Isso era muito maior do que uma simples corrupção interna. Era uma rede criminosa envolvendo o poder público. Ela ouviu um barulho estranho na porta do escritório. Alguém estava tentando abrir a maçaneta lentamente. Ela fechou a tela rapidamente com um atalho no teclado. Levantou-se e foi até a porta para verificar. Quem estava lá fora tentando entrar sem avisar? A maçaneta girou novamente com mais insistência agora. Ela colocou a mão no bolso onde estava o spray de defesa. Não sabia se era um funcionário ou uma ameaça real.
A porta se abriu abruptamente, revelando uma figura conhecida. Era o chefe de segurança que ela havia confiado antes. Mas ele não estava sozinho nesta vez estranha. Havia outro homem atrás dele com um terno cinza. Helena reconheceu o rosto do homem imediatamente. Era um advogado famoso de casos criminais pesados. "O que vocês estão fazendo aqui agora?" perguntou ela. O segurança não olhou nos olhos dela com vergonha. "Ele tem uma ordem judicial para apreender os servidores", disse o segurança com a voz sem emoção alguma. Helena olhou para o advogado com desconfiança imediata. "Que ordem é essa? E quem assinou o documento?" exigiu ela, estendendo a mão para o papel. O advogado sorriu de forma desagradável e fria. "Isso é confidencial até o momento do cumprimento", disse ele, entregando um envelope lacrado para ela. Helena quebrou o lacre e leu o conteúdo rapidamente. Seus olhos arregalaram ao ver o carimbo no topo. Era uma ordem de um juiz federal correlato. O motivo era a investigação de lavagem de dinheiro corporativa. Ela olhou para o advogado com raiva contida. "Isso é uma manobra para proteger os verdadeiros culpados", acusou ela, percebendo o jogo político sujo. O advogado deu de ombros como se não importasse. "Eu apenas cumpro ordens do Tribunal Superior", disse ele, fazendo sinal para os homens entrarem. Eles começaram a entrar no escritório com caixas vazias. Helena se colocou na frente dos servidores físicos. "Vocês não vão levar nada sem minha autorização prévia", afirmou ela, bloqueando o caminho com o corpo. O advogado suspirou como se lidasse com uma criança. "Senhora, não obstrua a Justiça Federal, por favor", ameaçou ele com um tom de voz mais duro. Helena não se moveu 1 milímetro sequer do lugar. Ela sabia que aquilo era uma tentativa de intimidação. Queriam levar as provas antes que ela pudesse copiar. Ela precisava ganhar tempo para enviar os arquivos. Mas como fazer isso com 3 homens na frente? O segurança deu um passo à frente dela, ameaçador. "Por favor, saia da frente para não se machucar", pediu ele com a rende na cintura perto do cacetete. Helena calculou as chances de resistência física ali. Ela era uma contra 3 homens treinados profissionalmente. Mas havia algo no olhar do segurança que ela notou. Ele piscou 2 vezes rapidamente para ela. Era um sinal combinado de lealdade oculta. Helena entendeu que ele estava fingindo cooperação. Ela saiu da frente lentamente, levantando as mãos. "Podem nevar, mas eu vou acompanhar cada item", disse ela, mantendo o controle da situação visual. Os homens começaram a desconectar os cabos rapidamente. Helena pegou o celular no bolso e digitou um código. Era um comando para enviar os dados para a nuvem. A barra de progresso subia lentamente na tela pequena. Ela precisava que eles demorassem mais um pouco ali. O advogado olhou para o celular dela com suspeita. "O que você está fazendo com esse aparelho agora?" perguntou ele, estendendo a mão para pegar. Helena escondeu o celular atrás das costas rapidamente. "Estou ligando para meu advogado pessoal imediatamente", mentiu ela para ganhar mais alguns segundos vitais. A barra de progresso chegou em 99%. O advogado avançou para tomar o celular dela. Nesse momento, a tela do computador piscou verde. A transferência havia sido concluída com sucesso total. Helena sorriu levemente, sabendo que venceu essa rodada. "Podem levar as máquinas vazias se quiserem", disse ela, entregando o celular para ele também. O advogado ficou confuso com a rendição súbita dela. Ele pegou o celular e examinou a tela bloqueada. Não havia nada aparente para incriminá-la ali. Ele guardou o celular em um saco de provas plástico. "Vamos levar tudo para análise no laboratório central", disse ele, ordenando que os homens saíssem. Eles saíram carregando os servidores pesados nas costas. Helena ficou sozinha no escritório vazio e silencioso. Ela sabia que a guerra real estava apenas começando agora. Eles tinham as máquinas, mas ela tinha os dados.
O telefone dela vibrou com uma mensagem criptografada. Era do seu contato na Polícia Federal Interna. Dizia que o juiz que assinou foi subornado. Helena leu a mensagem e sentiu um frio na barriga. A corrupção ia mais alto do que ela imaginava inicialmente. Ela olhou para a cidade lá fora através do vidro. As luzes dos prédios pareciam olhos observando ela. Havia inimigos em todos os lugares dentro do sistema. Ela trancou a porta do escritório com a chave dupla. Precisava sair dali antes que voltassem para ela. Pegou sua bolsa e saiu pela porta de emergência. Não podia usar o elevador principal monitorado agora. Desceu as escadas correndo, saltando os degraus. Chegou na garagem e entrou no carro preto rápido. O motorista já estava lá com o motor ligado. "Precisamos sair daqui agora mesmo sem destino fixo", ordenou ela, olhando pelo retrovisor constantemente. O carro saiu da garagem em alta velocidade segura. Helena olhou para trás, vendo o hotel diminuir. Ela estava viva, mas agora era um alvo marcado. A lista de arquivos no celular pesava como chumbo. Ela tinha a prova que derrubaria o sistema inteiro. Mas sobreviver para usar essa prova era o desafio. O celular tocou com um número desconhecido na tela. Ela atendeu, colocando no viva-voz do carro. Uma voz distorcida falou do outro lado da linha. "Você tem algo que não pertence a você", disse a voz com uma ameaça velada e clara. "Devolva os arquivos e ninguém se machucará hoje." Helena desligou a chamada sem responder uma palavra. Ela sabia que não havia volta possível agora. Ou ela destruía eles, ou eles destruiriam ela primeiro. O carro entrou em um túnel escuro na avenida. A luz do dia desapareceu completamente ao redor. Ela estava sozinha contra uma rede poderosa. Mas tinha a verdade como única arma restante. E a verdade era mais perigosa que qualquer exército. O carro preto desapareceu nas sombras da cidade, enquanto Helena protegia o celular contra o peito. Ela sabia que aqueles arquivos continham a verdade nua e crua sobre o desvio de salários. Cada linha de código era um testemunho silencioso de trabalhadores roubados. Ela se escondeu em um apartamento seguro, fornecido pela segurança corporativa da família. O local era espartano, com paredes brancas e nenhum objeto pessoal. Apenas uma mesa, uma cadeira e um computador seguro aguardavam por ela. Ela conectou o drive criptografado e começou a analisar os dados com urgência. Os números na tela pareciam dançar diante de seus olhos cansados. Eram transferências mensais que reduziam os contra-cheques dos funcionários da limpeza. O valor total roubado ao longo de 5 anos era astronômico. Dinheiro que deveria ter comprado uniformes novos e equipamentos de proteção. Dinheiro que deveria ter pago horas extras trabalhadas nos feriados. Helena sentiu o sangue ferver nas veias ao entender a extensão da crueldade. Cláudia não estava apenas roubando a empresa, estava roubando o pão da mesa dos pobres. Ela imprimiu as páginas mais chocantes para ter provas físicas em mãos. O som da impressora era o único barulho no apartamento silencioso. Cada folha que saía era uma acusação direta contra a humanidade perdida. Ela organizou os documentos em pastas vermelhas marcadas como prioritárias. Havia nomes de gerentes de departamento que assinavam essas fraudes. Eles sabiam exatamente o que estavam fazendo com cada assinatura. Helena marcou esses nomes com um marcador preto grosso. Nenhum deles escaparia da responsabilização legal e moral. Ela pegou o telefone e ligou para o escritório de advocacia da família. "Preciso que preparem as ações de restitution immediately", disse ela com a voz firme, apesar do cansaço. O advogado do outro lado confirmou que a equipe já estava mobilizada. Eles trabalhariam a noite toda para garantir os direitos dos trabalhadores. Helena desligou e olhou para a pilha de papéis sobre a mesa.
Ela prometeu mentalmente que cada centavo seria devolvido. Não importava o tempo que levasse ou o custo jurídico. A justiça precisava ser completa para valer a pena. Ela se levantou e caminhou até a janela do apartamento seguro. A cidade dormia ignorante da batalha que acontecia nas sombras. Quantas outras Cláudias existiam naquele momento, roubando silenciosamente? A pergunta ecoava em sua mente como um alerta constante. Ela não podia parar até limpar todo o sistema corrupto. Voltou para a mesa e abriu um novo arquivo no computador. Era a lista de contatos pessoais de Cláudia no celular apreendido. Havia números de fornecedores e políticos locais salvos lá. Helena começou a cruzar esses números com as transferências bancárias. Padrões suspeitos apareceram imediatamente nas planilhas digitais. Pagamentos feitos em datas de eleições para contas desconhecidas. Isso confirmava que a corrupção ia além do hotel. Era uma rede que protegia crimes em troca de favores. Ela salvou essas novas provas em um segundo drive externo. Escondeu o drive em um compartimento secreto da bolsa. Se algo acontecesse com ela, essas provas surgiriam automaticamente. Ela não confiava em ninguém fora do círculo íntimo familiar. O perigo era real e os inimigos eram poderosos. Ela se sentou novamente e respirou fundo o ar-condicionado. Precisava descansar algumas horas antes do próximo movimento. Fechou os olhos e viu o rosto da mãe cansada. Aquela imagem era o combustível que a mantinha acordada. Ela não lutava por poder, lutava por dignidade básica. O despertador tocou suavemente após 4 horas de sono. Ela levantou-se e lavou o rosto com água gelada. O reflexo no espelho mostrava uma mulher determinada e perigosa. Vestiu o mesmo terno azul do dia anterior como uma armadura. Pegou as pastas vermelhas e saiu do apartamento seguro. O carro a esperava na garagem subterrânea com o motor ligado. O motorista era um agente federal de confiança pessoal. Eles voltaram para o hotel sob escolta armada pesada. A entrada foi feita pelos fundos para evitar a imprensa. Helena não queria espetáculo, queria execução da justiça. Subiu diretamente para a sala de auditoria no 3º andar. A equipe jurídica já estava lá esperando com contratos na mesa. Ela entrou e o silêncio respeitoso tomou conta do ambiente. Todos se levantaram quando ela colocou as pastas na mesa. Vamos começar a notificar os envolvidos um por um, ordenou ela abrindo a primeira pasta vermelha. O primeiro nome era o gerente de recursos humanos. Ele foi chamado à sala e entrou pálido como papel. Helena não perdeu tempo com preliminares ou conversas fiadas. Entregou a ele os documentos impressos das transações ilegais. Isto é o que você assinou durante 3 anos seguidos, disse ela, apontando para os números na mesa. O gerente tentou gaguejar uma explicação sobre pressão superior. Helena levantou a mão para silenciar as desculpas vazias. Pressão não é a justificativa para roubar quem trabalha com você, retrucou ela com a voz fria como gelo. Ela empurrou a carta de demissão por justa causa para ele. Assine e entregue seu crachá na segurança agora. O homem assinou com a mão trêmula e saiu sem olhar para trás. Era o primeiro dominó a cair na sequência inevitável. Helena pegou o próximo nome da lista sem hesitar. O processo se repetiria até o último envolvido na esquema. Ninguém seria poupado pela antiguidade ou amizade antiga. A lei seria aplicada com rigor cirúrgico e imparcial. O telefone na mesa tocou com uma notícia urgente. A Polícia Federal havia encontrado mais contas ocultas. O valor total do desvio era maior do que o estimado inicialmente. Helena agradeceu a informação e desligou rapidamente. Isso significava que mais pessoas seriam investigadas externamente. A Operação Limpeza estava se tornando um tsunami jurídico. Ela olhou para a equipe jurídica com instrução clara. Preparem os comunicados para os funcionários afetados.
Eles receberão dinheiro de volta até o fim do mês. Um suspiro de alívio percorreu a sala entre os advogados. Eles sabiam que aquilo mudaria vidas reais imediatamente. Helena se levantou e foi até a janela do escritório de auditoria. O sol da manhã começava a iluminar o horizonte da cidade. Ela sentiu um peso saindo de seus ombros cansados. Mas sabia que a parte mais difícil ainda estava por vir. Enfrentar a cultura de silêncio enraizada no local. A notícia das demissões se espalhou pelo hotel como um rastilho de pólvora. Os funcionários nos corredores sussurravam sobre a justiça sendo feita. Alguns temiam que fossem os próximos na lista de corte. Outros esperavam ansiosamente pela restituição dos salários roubados. Helena decidiu falar diretamente com as equipes de limpeza e manutenção. Ela desceu para o subsolo, onde tudo havia começado dias antes. O local estava mais limpo e organizado do que nunca. Os funcionários se alinharam quando ela entrou na sala de descanso. Ela não usava saltos altos, usava botas práticas de trabalho. Isso mostrou que ela estava ali para ouvir e não apenas mandar. "Bom dia a todos", disse ela com a voz amplificada pelo silêncio. "Eu sei que vocês passaram por muito medo recentemente." Ela fez uma pausa para olhar nos olhos de cada pessoa presente. Muitos baixaram o olhar, ainda acostumados à submissão. Helena caminhou até o centro da roda formada por eles. "Quero que saibam que o medo acabou hoje definitivamente", disse ela com uma firmeza que transmitia segurança real. Ela explicou sobre o fundo de compensação salarial criado. O dinheiro seria depositado nas contas na próxima sexta-feira. Um murmúrio de incredulidade percorreu o grupo rapidamente. Uma camareira mais antiga levantou a mão timidamente. "É verdade mesmo que vamos receber tudo atrasado?" perguntou ela com a voz embargada de emoção. Helena se aproximou e segurou as mãos calejadas da mulher. "É verdade, e é apenas o começo da reparação", respondeu ela com um sorriso genuíno e caloroso. As lágrimas começaram a cair no rosto da camareira idosa. Outras mulheres ao redor começaram a chorar também de alívio. Era o choro de quem finalmente foi vista e valorizada. Helena deixou que o momento emocional acontecesse naturalmente. Não havia necessidade de pressa ou controle excessivo. Ela esperou que o silêncio voltasse para continuar o discurso. "Mas preciso da ajuda de vocês para identificar outros abusos", disse ela mudando o tom para algo mais sério. "Se houver alguém ameaçando vocês agora, me digam." Um jovem funcionário de manutenção deu um passo à frente. "O supervisor do turno da noite ainda cobra propinas", disse ele com a voz trêmula, mas corajosa. Helena anotou o nome imediatamente em seu bloco. "Obrigada pela coragem. Isso será resolvido até amanhã", prometeu ela, olhando fixamente para o jovem. O ambiente na sala mudou de medo para esperança ativa. As pessoas perceberam que tinham voz e poder agora. Helena se despediu e subiu novamente para o andar executivo. No caminho, encontrou vários gerentes de médio escalão nervosos. Eles tentavam esconder documentos em pastas pessoais às pressas. Helena ignorou a correria, pois a auditoria já tinha tudo. Ela entrou na sala de reuniões onde o pai a esperava. Ele estava de pé, olhando pela janela com as mãos nas costas. Ao ouvir os passos dela, ele se virou com um sorriso orgulhoso. "Você fez um trabalho excepcional aqui, minha filha", disse ele caminhando para abraçá-la fortemente. Helena retribuiu o abraço, sentindo o apoio paternal necessário. "Eu não poderia ter feito isso sem sua confiança inicial", respondeu ela, afastando-se para olhar o rosto dele. O pai dela era um homem rígido, mas justo, sempre. Ele viu as mudanças nos olhos dos funcionários no saguão. "Eles caminham de cabeça erguida agora, diferente de antes", comentou ele, observando o movimento lá embaixo. Helena concordou,
e serviu 2 copos de água na mesa. A cultura de medo leva anos para ser construída, infelizmente, disse ela, sentando-se na cadeira de couro confortável, mas pode ser destruída em um dia com ações corretas. O pai assentiu e pegou um relatório sobre a mesa. Li sobre as conexões políticas que você descobriu, disse ele com uma preocupação visível no rosto. Isso pode trazer problemas externos para a família empresária. Helena bebeu um gole de água e sustentou o olhar dele. Eu sei, mas não vamos recuar por causa de ameaças, respondeu ela com a determinação de quem não tem escolha. O pai sorriu levemente, admirando a coragem dela. É por isso que você será a próxima presidente do conselho, afirmou ele com uma certeza que não admitia discussão. Helena sentiu o peso da responsabilidade aumentar nos ombros. Ela sabia que o caminho seria cheio de obstáculos políticos, mas tinha as provas e o apoio dos funcionários agora. Eles olharam para o monitor de segurança na parede da sala. A imagem mostrava Cláudia na sala de detenção do subsolo. Ela estava sentada sozinha em uma cadeira de plástico branca. Parecia envelhecida 10 anos em apenas 2 dias. O cabelo estava desgrenhado e o uniforme amassado. Ela olhava para o nada com olhos vazios de desespero. Helena sentiu uma pontada de pena misturada com justiça. Não era prazer em ver a queda de outra mulher. Era tristeza de ver o potencial humano desperdiçado na ganância. Ela desligou o monitor para não precisar ver mais aquilo. O pai se levantou e ajustou o paletó do terno cinza. Vou deixar você assumir o comando total a partir de agora, disse ele, caminhando em direção à porta de saída. Confio que você levará este império para um lugar melhor. Helena se levantou também para acompanhar até a porta. Obrigada por acreditar em mim quando eu duvidei, disse ela, apertando a mão do pai com força. Ele saiu e deixou Helena sozinha na sala de comando. O silêncio era absoluto e pesado com responsabilidades. Ela sabia que a fase de investigação estava quase completa. Agora começava a fase de reconstrução estrutural longa. Pegou o telefone e convocou os líderes restantes. Precisava alinhar a nova visão de futuro do hotel. A porta se abriu e o primeiro líder entrou respeitosamente. Ele não trazia mais arrogância nos ombros curvados. Trazia apenas a vontade de trabalhar em paz. Helena indicou a cadeira para ele se sentar confortavelmente. Vamos começar a planejar o treinamento de ética semanal, disse ela, abrindo uma agenda nova e limpa. Ninguém seria promovido sem passar pelos novos critérios. O líder anotou tudo com atenção redobrada e séria. Helena olhou para o relógio na parede, marcando o tempo. O dia estava longe de acabar para ela, infelizmente. Havia reuniões com sindicatos e órgãos reguladores. Cada passo precisava ser documentado e transparente. Ela não daria margem para novas acusações falsas. A integridade seria a marca registrada de sua gestão. O líder saiu e o próximo entrou imediatamente na sala. O ritmo era frenético, mas necessário para a cura. Helena bebia água constantemente para manter a voz firme. Sua garganta estava seca de tanto falar e ordenar. Mas a satisfação de ver as coisas se corrigindo era maior. Ela pensou na mãe descansando em casa, agora segura. Aquilo tudo era para garantir o futuro dela também. O sol começou a se pôr novamente lá fora. Mais um dia de batalha chegava ao fim natural. Ela desligou as luzes da sala e pegou a bolsa. Precisava ir para casa dormir algumas horas hoje. Amanhã haveria mais decisões difíceis para tomar. O corredor estava vazio e silencioso na noite fria. Apenas o eco dos seus passos acompanhava ela. Ela sorriu levemente ao passar pela recepção vazia. O hotel estava mudando para melhor a cada hora.
Entrou no elevador e pressionou o botão do térreo. A descida foi suave, como um suspiro de alívio. Na garagem, o carro a esperava para levá-la para casa. Ela entrou e pediu para seguir o route habitual. No caminho, passou pelo parque central da cidade. Viu famílias caminhando e crianças brincando livres. Isso a lembrou do que estava protegendo realmente: a liberdade de viver sem medo de abusos. Chegou em casa e subiu para o quarto diretamente. Deitou na cama e fechou os olhos pesados. O sono veio rápido e sem pesadelos dessa vez. Ela sonhou com um hotel onde todos sorriam. Acordou no dia seguinte pronta para a etapa final. A justiça precisava ser formalizada em documentos oficiais. Vestiu-se com cuidado, escolhendo as cores sóbrias. Desceu para o café da manhã com a família reunida. O pai já estava lendo jornais sobre o caso. As manchetes eram positivas sobre a operação limpeza. Helena comeu rapidamente e pegou as chaves do carro. Voltou para o hotel para assentar as sentenças finais. A guerra estava quase vencida, mas a paz exigia vigilância. Helena chegou ao escritório antes de todos os funcionários naquele dia. A luz da manhã entrava pelas janelas, iluminando a poeira. Ela ligou o computador e abriu o sistema de recursos humanos. A lista final de demissões estava pronta para ser assinada. Eram 12 nomes de gestores envolvidos diretamente no esquema. Ela pegou a caneta tinteiro que foi de seu avô. A pena era pesada, e a tinta era preta como a verdade. Começou a assinar um por um, com calma e precisão. Cada assinatura era um fechamento de ciclo doloroso, necessário. O som da caneta no papel era rítmico e solene. Quando terminou, organizou os documentos em envelopes pardos. Cada envelope continha a carta e o cálculo rescisório justo. Nenhum direito trabalhista seria negado mesmo aos demitidos. A lei seria seguida à risca, sem vingança pessoal extra. Ela chamou o chefe de segurança para entregar os envelopes. Entregue pessoalmente e recolha os acessos imediatamente. Ordenou ela entregando a pilha de envelopes pardos. O segurança assentiu e saiu para cumprir a missão. Helena ficou sozinha novamente olhando para a mesa limpa. Sentiu um vazio estranho após a tempestade passar. A adrenalina baixava e o cansaço aparecia finalmente. Ela se levantou e caminhou até a janela do escritório. O movimento na rua começava a aumentar com o dia. Pessoas indo para o trabalho com seus próprios problemas. Ela pensou em quantas delas sofriam abusos silenciosos. Prometeu usar sua posição para ajudar além do hotel. O telefone tocou avisando que as entregas haviam começado. Ela pediu para ser informada de cada entrega feita. Queria garantir que ninguém fosse humilhado no processo. O segurança voltou após 1 hora com o relatório completo. Todos foram notificados sem resistência física alguma, disse ele colocando os recibos assinados na mesa. Helena analisou os recibos confirmando cada nome listado. Faltava apenas um nome para completar a limpeza total. Era o gerente-geral, que estava de férias no exterior. Ela já havia solicitado o bloqueio do passaporte dele. Ele seria preso assim que pisasse no solo nacional novamente. Nenhuma fuga seria permitida para os responsáveis principais. Ela desligou o computador e trancou os documentos no cofre. A fase punitiva estava encerrada oficialmente agora. Começava a fase de reconstrução da confiança perdida. Ela saiu do escritório e foi para o salão principal. Os funcionários estavam reunidos para um anúncio importante. Helena subiu no pequeno palco onde Cláudia falava antes. O microfone estava ligado e aguardando sua voz. Boa tarde a todos, começou ela olhando para o mar de rostos. A partir de hoje, uma nova gestão começa oficialmente, disse ela com a voz projetada para todo o salão. Não haverá mais tolerância para abusos de poder. Um aplauso espontâneo começou no fundo da sala. Cresceu até envolver todos os presentes no local.
Helena esperou o silêncio voltar para continuar o discurso. Implementaremos um programa de participação nos lucros, anunciou ela, gerando um murmúrio de surpresa positiva. Os funcionários se olharam incrédulos com a notícia. Era algo que nunca haviam recebido na história do hotel. Helena sorriu ao ver a reação de esperança genuína. Isso é apenas o início das mudanças estruturais. Planned, disse ela descendo do palco para mingle com eles. Apertou mãos e ouviu sugestões de melhorias práticas. Um garçom sugeriu uniformes mais confortáveis para o verão. Uma camareira pediu kits de higiene melhores nos banheiros. Helena anotou tudo no celular para a implementação imediata. Ela queria que se sentissem donos do lugar também. O ambiente estava leve e colaborativo, finalmente. O ar parecia mais respirável, sem o medo tóxico. Helena caminhou pelos corredores observando as pequenas mudanças. Havia flores novas na recepção trazidas por alguém. O cheiro de limpeza era agradável e não químico. As paredes estavam sendo pintadas de cores mais claras. Cada detalhe mostrava o cuidado renovado da equipe. Ela parou na frente da sala que foi de Cláudia. A placa com o nome havia sido removida da porta. No lugar havia um quadro com os valores da empresa. Respeito, transparência e dignidade estavam escritos lá. Helena tocou as letras em relevo com a ponta dos dedos. Aquelas palavras seriam o guia para o futuro longo. Ela entrou na sala vazia e respirou o ar novo. Não havia mais energia pesada de opressão ali. Apenas a possibilidade de um começo limpo e justo. Sentou-se na cadeira nova que havia sido comprada. Não era de couro caro, era ergonômica e simples. Isso mostrava que o conforto vinha antes do status. Ela ligou o computador e abriu a caixa de entrada. Havia mensagens de apoio de outras redes de hotéis. Queriam saber como ela fez a transformação rápida. Helena respondeu que o segredo era ouvir quem trabalha. Não havia fórmula mágica, apenas vontade política real. Ela se levantou e apagou as luzes da sala. O ciclo de destruição havia terminado completamente. Agora começava o ciclo de construção paciente. Saiu da sala e trancou a porta com a chave. Entregou a chave para o segurança de plantão. Diga que esta sala é para reuniões de equipe agora. Ordenou ela, mudando a função do espaço simbolicamente. O segurança anotou a ordem com um sorriso no rosto. Ele sabia que aquilo significava inclusão real. Helena caminhou até a saída do prédio principal. O sol da tarde batia forte no asfalto quente. Ela colocou os óculos escuros para proteger os olhos. O carro a esperava para levá-la ao evento final. Havia uma cerimônia de reintegração de funcionários demitidos injustamente. Eles seriam chamados de volta com direitos preservados. Helena entrou no carro e pediu para seguir para o auditório. No caminho, revisou mentalmente o discurso de boas-vindas. Precisava ser emocionante, mas sem promessas vazias. Chegou ao local e foi recebida por aplausos. As pessoas que voltavam choravam de alegria visível. Helena abraçou cada uma delas individualmente com carinho. Não havia distância hierárquica naquele momento humano. Era apenas gente celebrando a justiça tardia feita. A cerimônia terminou com um coquetel simples e frugal. Helena conversou com todos sem distinção de cargo. Ouviu histórias de dificuldades passadas com atenção. Prometeu que nenhum caso seria esquecido novamente. Voltou para o carro exausta, mas feliz, plenamente. O dia havia sido longo, mas extremamente produtivo. Olhou pela janela, vendo a cidade passar lenta. Sentiu que havia feito a diferença real na vida deles. O carro parou em frente ao hotel novamente à noite. Ela decidiu entrar mais uma vez antes de ir para casa. Queria ver o hotel funcionando no turno da noite. Entrou pela porta giratória e foi à recepção. O funcionário noturno a cumprimentou com respeito natural. "Boa noite, diretora. Tudo tranquilo no turno?" disse ele com um sorriso genuíno no rosto.
Boa noite, Pedro. Continue o excelente trabalho, respondeu ela, lembrando o nome dele claramente. Subiu para o último andar mais uma vez. Olhou a cidade iluminada das janelas do escritório. Pensou em quantas batalhas ainda viriam pela frente, mas sabia que estava preparada para todas elas. A base estava sólida e os aliados eram verdadeiros. Desceu novamente e foi para a garagem escura. Entrou no carro e pediu para ir para casa finalmente. O motorista ligou o rádio com música suave clássica. Helena fechou os olhos e relaxou os músculos tensos. A guerra havia acabado e a paz havia começado. Chegou em casa e foi recebida pela mãe na porta. A mãe a abraçou sem dizer uma palavra necessária. O silêncio entre elas dizia tudo sobre o amor. Helena chorou no ombro da mãe, finalmente liberando. A mãe acariciou os cabelos dela com carinho infinito. Tudo vai ficar bem agora, minha filha forte, disse a mãe com a voz calma e serena. Helena concordou e entrou para jantar com a família. A mesa estava posta com comida simples e abundante. Eles comeram em silêncio, apreciando a companhia uns dos outros. Depois do jantar, Helena foi para o quarto descansar. Deitou na cama e olhou para o teto branco. Pensou em como tudo havia mudado em uma semana. Uma decisão coragem havia transformado um império corrupto. Ela fechou os olhos e deixou o sono vir. Amanhã seria um dia comum de trabalho normal. E isso era exatamente o que ela mais desejava agora. A normalidade era o maior luxo que podia ter. Helena caminhou pelos corredores do hotel uma semana depois. O sol da manhã entrava pelas janelas altas do saguão. O cheiro de café fresco vinha da cafeteria ao lado. Os funcionários a cumprimentavam com sorrisos naturais e abertos. Não havia mais medo nos olhos de quem trabalhava ali. Ela parou em frente à porta da antiga Rasdevalca de funcionários. O local havia sido reformado e pintado de azul claro. Havia armários novos e bancos confortáveis de madeira. Ela entrou e passou a mão sobre uma superfície lisa. Lembrou do dia em que o pano foi jogado em seu rosto. Aquela memória não doía mais como uma ferida aberta. Era uma cicatriz que lembrava a força necessária. Ela saiu do local e foi para a área de descanso externa. Havia plantas novas e mesas de piquenique limpas. Funcionários estavam almoçando e rindo alto juntos. Helena observou a cena com uma satisfação profunda no peito. Aquilo valia mais que qualquer lucro financeiro trimestral. Ela caminhou até a recepção e pegou o livro de ocorrências. Leu as anotações do turno da noite anterior. Tudo estava normal, e dentro dos protocolos novos, não havia reclamações de abusos ou assédios registrados. Fechou o livro e o colocou de volta no lugar certo. O sistema estava funcionando como deveria ser sempre. Ela subiu para o escritório e sentou na cadeira ergonômica. Abriu a janela e deixou o ar fresco entrar. O céu estava limpo e azul, sem nuvens escuras. Era um dia perfeito para começar novos projetos. Pegou o telefone e ligou para a Fundação da Família. Queria criar um programa de apoio a trabalhadores domésticos, disse ela, explicando a ideia para a secretária. A voz do outro lado mostrou entusiasmo imediato com a proposta. Helena desligou e olhou para a foto da mãe na mesa. A mãe sorria, segurando uma vassoura com orgulho digno. Aquela foto seria o centro da nova sala de treinamento, para lembrar que nenhum trabalho é inferior a nenhum outro. Ela se levantou e pegou a bolsa para sair do escritório. Iria visitar outra filial da rede em outra cidade. Havia muito trabalho a ser feito ainda pela frente. Mas o exemplo daquele hotel serviria de guia. Saiu do prédio e entrou no carro preto habitual. O motorista perguntou para onde iriam primeiro hoje. Para a unidade 2, precisamos verificar as contas lá, respondeu ela, ajustando o cinto de segurança. O carro saiu do hotel e entrou no trânsito fluido. Helena olhou pela janela, vendo a vida passar.
Viu uma mulher limpando a vitrine de uma loja próxima. Acenou para ela com a mão através do vidro. A mulher sorriu sem entender o gesto, mas sentiu o carinho. Helena sabia que a mudança começava nesses pequenos gestos. O respeito diário era a base de toda a justiça. O carro chegou à segunda unidade em 20 minutos. Ela desceu e foi recebida pela gerente local. A gerente parecia nervosa, mas preparada para a auditoria. Helena a cumprimentou com um aperto de mão firme. Não tenha medo se tiver feito tudo certo sempre, disse ela entrando no prédio para trabalhar. A gerente respirou aliviada e seguiu atrás dela. Começaram a revisar os processos juntos na sala. Helena encontrou alguns erros pequenos de lançamento. Corrigiu na hora, ensinando o jeito certo fazer. Não houve gritos ou humilhação no processo de correção. Apenas orientação técnica e apoio para melhorar. A gerente agradeceu a oportunidade de aprender sem punição. Helena saiu da unidade 2 horas depois satisfeita. O padrão estava sendo replicado corretamente em outros lugares. Voltou para o carro e pediu para ir ao cemitério. Queria visitar o pai que havia falecido anos antes. Contar a ele que a missão estava cumprida com sucesso. Chegou ao cemitério e encontrou o túmulo familiar. Colocou flores frescas sobre a lápide de mármore. Sentou-se na grama e conversou em voz baixa. "Conseguimos limpar o nome da empresa, pai", disse ela com a voz embargada de emoção contida. O vento balançou as árvores ao redor como uma resposta. Ela ficou ali em silêncio por longos